Muchas gracias. Perdão por não falar nem espanhol nem inglês. Falar portunhol muito ruim, muito péssimo, e falar muito lento. Minha apresentação é para lições aprendidas em Acre, Amazônia brasileira. Vou, então, focar em aspectos, ideias principais da nossa lição em 4 anos de trabalho. Voy a focalizar en los aspectos más importantes sobre el trabajo en Acres, en 4 años de trabajo. En lo que va a presentar son los puntos más estratégicos de lo que viene a presentarnos el día de hoy. Aspecto para nós muito importante é o referencial teórico. Un aspecto muy importante es la referencia teórica. Muitas vezes são geradas conflitos jurídicos por não detalharmos aspectos teóricos com relação a serviços ambientais. Muchas veces tienen conflictos políticos por no tener claro esos aspectos teóricos. Aspecto mais importante era separarmos serviços ambientais de funções de ecossistemas, serviços ecossistemas diferentes de funções ecossistêmicas. Unas cosas muy importantes para ellos era poder distinguir lo que eran servicios ecosistémicos de funciones ecosistémicos. Nós filiamos ao referencial teórico que serviços ecossistêmicos são aqueles que beneficiam diretamente o ser humano. Los servicios ecosistémicos benefician directamente a los humanos. Isto é importante porque haverá repercussão no aspecto de valor desses serviços quando a necessidade de cambiar, de fazer comércio e de arrecadar recursos para a implementação. Lo importante de estos servicios es que de alguna forma ayudan al comercio, ayudan al beneficio de estas personas a tratar de hacer algún tipo de actividades. ¿Más? Também muito importante conseguirmos identificar muito bem quem são os provedores desses serviços. Es muy importante tener en cuenta quiénes son los proveedores de ese servicio. Quem são possíveis beneficiários desse serviço. Y quiénes son los posibles beneficiarios. E quem são aqueles que prejudicam esses serviços ecossistêmicos numa determinada região. Os que atrapalham, os que causam problemas. Causam problemas. Muito simples. Outro aspecto é ver a abrangência da legislação. Outro aspecto é a legislação. Alguns serviços ecossistêmicos são apenas locais. Alguns serviços são apenas locais. Outros são regionais. Outros são regionais. E outros são até mesmo globais. E outros são globais. Como a redução de emissões de gases de efeito estufa. Como a redução de emissões de gases de efeito invernadero. No Acre, nós optamos fazer uma legislação o mais abrangente possível. Em Acre intentam fazer bem ampla. Ampliar a visão. Podendo contemplar tanto os aspectos locais como os globais. Intentando contemplar aspectos locais como globais. Outro aspecto é com relação ao financiamento. Outro aspecto importante é a que tem com o financiamento. Muitas experiências estão apenas focadas em financiamento público. Poucos iniciativas públicas. Iniciativas públicas. No Acre, optamos por uma mista, híbrida. Estão tentando em Acre fazer uma espécie de mixta entre pública e privada. Onde queremos atrair recursos privados para os serviços ecossistêmicos. Onde se quer atrair recursos privados para serviços ecossistêmicos. Outro aspecto importante é ter bastante participação social. Aspecto importante é o poder incluir a las personas al trabajo social. E também uma decisão nossa é que serviços ambientais não são apenas pagos por esses serviços, mas conjunto de medidas de apoio que chamamos incentivos.
Lo importante es que los pagos es una especie de conjunto de iniciativas de que los llaman incentivos, más que pagos. E o último aspecto é com relação a criar estruturas de Estado. Y crear estructuras de estados como último aspecto. Não uma estrutura de governo que tem começo, meio e fim de mandato, mas de Estado que tem uma permanência com relação a essas estruturas. Con la idea de que estas estructuras se queden a lo largo del tiempo y no que cuando termine el gobierno se acabe. Também outro aspecto que eu não observei é que a nossa legislação contempla os diversos tipos de serviços que um ecossistema pode oferecer. Lo que no se está viendo aquí o no se capta mucho es que su legislación contempla muchos tipos de servicios ecosistémicos. No entanto, estamos trabalhando neste momento com programa apenas com relação a carbono. Pero en este momento están trabajando con un programa que es con relación al carbono. Com relação às instituições, con relación a las instituciones e as estruturas de Estado, las estructuras de Estado, destacam-se a criação de instituto de regulamentação, se destaca un instituto de reglamentación, instrumentos de planejamentos, instrumentos de planeamiento, que permite desde macroprogramas que permite desde macroprogramas até projetos localizados. A proyectos localizados. E por último, os instrumentos financeiros, y por último, instrumentos financieros, como fundo público, como un fondo público, inspirado no Fundo de Floresta da Costa Rica, de una floresta, inspirado copiado, copiado de Costa Rica, e uma empresa de serviços ambientais para estabelecer câmbio com o setor privado. Una empresa de servicios ambientales para establecer un cambio con el sector privado. Eu faço parte do comitê de comércio desta empresa. Él hace parte de este comité de esta empresa que nos está comentando. É uma empresa chamada de economia mista, pública e privada. Es una empresa de economía mixta, pública privada. Já temos câmbio comercial. Ya tienen cambios comerciales. E apoio bilateral com o governo da Alemanha, KfW. Y ya tienen apoyos de gobiernos como Alemania. Já confirmamos e registramos ativo de 100 milhões de toneladas de carbono. Internalizar, pero no consiguen internalizar apenas 60 milhões de reais. Apenas 60 millones de reales. Acreditamos que podemos multiplicar por 4 esses ativos. Creen que pueden multiplicar por 4 esos activos. Os desafios. Los desafíos. Formação permanente de beneficiários e equipes técnicas. Formación permanente de beneficiarios y equipos técnicos. Para minimizar conflitos. Para minimizar conflictos. Sinergias com outras políticas. Sinergias com outras políticas. Já que os serviços ambientais ou o pagamento dos mesmos, ya que los servicios ambientales o los pagos de los mismos não são suficientes para cobrir os custos de uma proteção de uma floresta, por exemplo. No son suficientes para cubrir esta deforestación. Entendemos também haver necessidade de sinergia com outras jurisdições. Entendemos la necesidad de las sinergias con otras instituciones. Estamos priorizando uma sinergia com o governo da Califórnia, que provavelmente están priorizando una sinergia con el gobierno de California que probablemente permitirá compensações fora da jurisdição deles. Que permitirá compensaciones fuera de ellas. Outro desafio é que os incentivos ambientais ou ecossistêmicos, los incentivos ambientales o ecosistémicos devem superar os custos de oportunidades de outras atividades que são contra a floresta. Deben superar los costos de oportunidades de otro tipo de actividades. Acredito que este ser dos problemas maiores de todos os programas e projetos de serviços ambientais que eu conheci no mundo. Él cree que esto es el problema, uno de los grandes problemas en estos de incentivos de servicios ecosistémicos que hay. Mesmo em países que têm muita plata. Y en estos países es mucho dinero.
Por último, Por último, eu acho que já acabou o tempo, tem 2 minutos, é que podemos fazer bons arranjos, porque se pueden hacer buenos arreglos, bons projetos, buenos proyectos, mas tudo passa por uma decisão ética todo pasa por una decisión ética que cada indivíduo deve tomar no seu dia a dia. que cada individuo debe tomar en su día a día. E essa falta de postura ética com o planeta Y esa falta de postura ética con el planeta reflete na lentidão dos nossos governantes. se refleja en la identidad de sus gobernantes. Como vemos na convenção da ONU, que a cada COP, nada de decisões diante da situação do nosso clima. Que como vemos que a veces no llegan a un acuerdo. As decisões políticas Las decisiones políticas requerem uma velocidade muito grande. le queda muy grande. E por isso que o Acre tomou a decisão, Por eso Acre tomó la decisión, como México, Peru e outras experiências, Costa Rica, como México, Perú y otras experiencias como Costa Rica, não esperar superar todas as dúvidas, no esperar superar todas las dudas, mas praticar, compartilhar e aprender com os demais irmãos. practicar y trabajar con todos los demás. Essa sinergia é o que nós viemos buscar aqui e queremos compartilhar com vocês. Esta sinergia que queremos compartir con ustedes y buscamos aquí. Muchas gracias.